título da nossa mensagem hoje é Dependência de Deus e responsabilidade. Diga comigo, dependência de Deus e responsabilidade. Então tem algo que Deus vai fazer e tem algo que você deve fazer. Amém? Então a palavra do Senhor como base que eu tenho, vou ler 2 versículos no decorrer aqui da nossa mensagem, da nossa palestra hoje, da palavra para o nosso coração. Fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus, que estamos na tua presença, presença poderosa, presença gloriosa, presença impactante, presença que sonda mentes e corações, e que teu Espírito Santo possa sondar a nossa mente e o nosso coração, e que esta palavra venha transformadora, edificadora, cumprindo a missão pelo qual o Senhor enviou para nós e está enviando hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Diz a palavra do Senhor no livro de Salmos 32, 8. Salmos 32, presta bem atenção o que está escrito. Eu o instruirei. Quem disse isso? O Senhor. Eu o instruirei e lhe ensinarei. Quem vai te instruir? Quem vai te ensinar? O que? O caminho no qual você deve andar ou seguir. Eu, disse o Senhor, o aconselharei e cuidarei de você. Ai de você se levanta contra mim, porque tem alguém que cuida de mim. Ai de alguém que se levanta contra você, porque tem alguém que cuida de você. Você está em aliança com Ele. E Ele disse: quem se levanta contra ti, se levanta contra mim. Então você não está sozinho. Tem alguém que está na frente de você. Se se levanta contra você, está se levantando contra o teu dono, contra aquele que está em aliança. Você sabe o que significa isso? É aí que você anda com autoridade, você anda com segurança, você não anda inseguro, inferiorizado, com medo, porque você sabe que o Todo-Poderoso Deus é contigo. Ele te guarda. E se alguém se levanta, você está conectado com Ele, vai cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Então você já leu. Eu instruirei e lhe ensinarei no caminho. Tudo isso então implica em algo: prestar atenção, estar conectado com Ele, depender dEle, para que Ele possa então te ensinar, te instruir e te aconselhar e cuidar de você. O que você precisa fazer é estar conectado com Ele, estar prestando atenção nele, que Ele seja o teu foco. Então nada será impossível para ti. Tudo, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é Senhor. Então se você está conectado com Ele, está ouvindo a sua voz. Lembra que nós falamos na sessão passada, na mensagem passada, no domingo passado, retrasado, que nós temos muitos barulhos. Então, não sei se você está começando a prestar atenção desses barulhos, que podem te impedir ouvir a voz de Deus. E se você não ouve a voz de Deus, você vai ouvir aquilo que está acontecendo fora, e vai ouvir o que está acontecendo dentro de você, e você não recebe a instrução, não recebe o ensino, e não recebe o conselho, e não tem ninguém que cuida de você. Oh, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que realmente aquilo que se propôs fazer na minha vida, realmente Ele faça comigo. E eu tenho a responsabilidade de estar conectado com Ele. Diga responsabilidade e dependência. Quero que preste atenção nessas duas palavras, que envolvem compromisso com Deus, com você e com os outros.
Então, Deus quer guiar você. O que eu disse? E mostrar o caminho. E mostrar o caminho. Mas antes você precisa parar de lutar pelo controle da tua vida, mas entregar o controle nas mãos de Deus. Ouvir a sua voz para Ele te guiar, Ele tomar o timão da sua vida. Entregue o timão, porque quando você está lá no alto mar, o timão está na mão de Deus. Você prestou atenção nisso? Está no alto mar. Vem uma tempestade, vem um vendaval, uma tormenta. Você pode controlar a tempestade, você pode controlar a tormenta, você pode controlar o vento, mas o timão está nas mãos de Deus, e você não vai afundar, você não vai morrer, não vai ser destruído. Por isso que é importante entregar o controle nas mãos de Deus. Entrega o timão do teu barco, mesmo que esteja no alto mar, cheio de tempestade. O fato de entregar o timão na mão de Deus não significa que não vai ter tempestade, não significa que não vai ter vento, não significa que não vai ter tormenta. A questão é que você está seguro, porque Ele está no controle do seu timão, e o teu barco não vai afundar. Aleluia. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Você confia que Deus tem um plano muito maior do que você planejou para a tua vida? Eu estou sentindo muita segurança. Você confia que Deus tem um plano muito maior do que você planejou para a tua vida? Aleluia. Você descobrirá que nunca está sozinho. Nunca esteve sozinho quando você consegue estar conectado com Deus, mas nem sempre estamos conectados com Deus. O caminho que Deus tem para você é muito maior do que você poderia ter planejado na sua vida, porque Ele quer coisas grandes. Ele é um Deus de grandes coisas. Ele colocou a grandeza dele dentro de você, para que aqui na terra você manifestasse, você fosse relevante, você fosse uma referência na sua profissão, no seu trabalho, naquilo que você faz. E Ele operando tudo que você faz vai ser excelente, e Deus vai te colocar diante de reis, porque você vai ser conhecido. É isso que você é, e é isso que Deus quer para a sua vida. Aleluia. Então, se você passa a depender dEle, Ele te mostrará a direção correta. Porque muitas vezes nós tomamos uma direção, mas ela não é correta. Mas quando você dá o controle ao Senhor, depende dEle, Ele vai te mostrar a direção correta. Isso significa que você não vai ter um erro de direção, porque Ele vai te direcionar. Você não vai decidir fazer uma empresa, ou operar num empreendimento, ou um casamento, ou o que for. Se está conectado com Deus, vai ser corretamente abençoado. Amém? Você está pronto para confiar nele? Eu estou fazendo várias perguntas. Você está pronto para confiar nele e entregar a direção da sua vida para ele? Você então ouvirá a voz de Deus no meio do silêncio, não no meio do barulho onde você está conectado, seja externo ou seja interno. Isso implica em você tomar uma decisão, responsabilidade. Então, quantas vezes você sente a pressão de cumprir as expectativas dos demais? Quando você sente essa pressão de cumprir, de estar agradável ao outro, de agradar o outro,
quem está em primeiro lugar? Deus ou o outro? Qual a avaliação mais importante na tua vida? Você quer a aprovação do outro ou a avaliação e a aprovação de Deus? Quando você quer a aprovação do outro, provavelmente você vai ser conduzido pelo outro e não por Deus, e vai tomar decisões erradas. Mas se você está dependendo de Deus, você vai ter uma direção correta para a sua vida. Vivemos em um mundo onde a validação externa parece definir o nosso valor. A validação externa parece definir o nosso valor. Ou você vive em função dos outros, valorizado pelos outros, ou valorizado por Deus. Se você é valorizado pelos outros, você está sendo valorizado de uma maneira finita, deficiente, limitada, porque é um outro ser humano igual a você. Mas quando você é validado por Deus, a tua validação é perfeita, é grandiosa, é gloriosa. Aleluia. Buscamos a aprovação dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos colegas e inclusive dos desconhecidos. Onde estão os desconhecidos? A validação dos desconhecidos. Que me deem um like. Nem sei quem é. Nem sei quem é. Que me deem um like. Quantos seguidores eu estou tendo? Então, procuramos, é assim o ser humano. Você está incluído? Eu também, só que eu estou me trabalhando para poder me independizar dessas avaliações medíocres, porque meu Deus não é medíocre, Ele tem o melhor. Aleluia. Quanto mais depende da aprovação do mundo, quanto mais você depende da aprovação do mundo, dos outros, de quem quer que seja, mais distante você fica de Deus, que é o teu Criador, e que já colocou dentro de você os dons e os talentos específicos para a realização do propósito dele, para cumprir a missão que Ele te deu. Outro dia alguém me falou assim: a Verticalmente Church é uma missão que nós temos. Glória a Deus, não estou sozinha. Estamos contando com pessoas responsáveis. Que realmente, o fato de estar aqui, você tem uma missão. Você não está por aqui, não caiu aqui de paraquedas. Deus não compete com as opiniões humanas. Ele sabe o que Ele quer. Ele não levanta a voz para superar os ruídos, os barulhos das expectativas sociais. Ele não vai competir. Ele sussurra no teu coração. Onde Ele sussurra? No coração. Esperando que você, vem uma palavra aqui, que você escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Se escolher a Deus, ouvir a sua voz, você escolhe correto. Se você está numa enrascada, é porque você não escolheu correto, não ouviu a voz de Deus, ouviu a sua própria voz, ou essas vozes internas que estão dentro de vocês, que não, você e meu, que não está sendo curado. Então, ou você escolhe escutar a Ele, Deus, ou escolhe escutar a voz do mundo. Nossa mente, presta bem atenção, isso aqui é uma chave. Nossa mente está condicionada e programada para ouvir a voz deste sistema. Então, para nós quebrarmos isso, precisamos tomar consciência dessa nossa mente que está programada para sermos direcionados, controlados por esse sistema, de modo que nós possamos viver uma vida medíocre. Mas o Senhor disse: eu vim. Jesus disse: eu vim
para que vocês tenham. E tenham o quê? O quê? É isso que você está vivendo? Mas eu te garanto que à medida que você vai ouvindo a mensagem, tomando uma atitude correta, você vai viver essa vida abundante. Porque é isso que Ele planejou para mim e para você. Quantas decisões tomamos na nossa vida pela necessidade de ser aprovado? Até na escolha de profissão. A minha mãe queria que eu estudasse química e farmácia, bioquímica. E eu vim aqui no Brasil sem saber falar, e até agora ainda estou aprendendo, mas sem saber falar. E eu vim aqui porque eu tinha que agradar. Ela disse: aqui você vai abrir uma farmácia, vai ganhar muito dinheiro. Negócio, o dinheiro estava em primeiro lugar, né? Não a minha realização, o meu bem-estar. Aí então eu vim com isso. Fui fazer o cursinho, tudo, não entendia direito, nada, mas tudo bem. Aí fui prestar o vestibular. E eu tinha encontrado uma senhora chamada doutora Araide, que era psicóloga. E ela me recebeu, me tratou muito bem e tudo. E aí eu fui prestar o vestibular. Minha mãe, em primeiro lugar. Aí depois, essa senhora era muito boazinha. E eu gostava das coisas que ela falava, das coisas. Aí em segundo lugar, psicologia. Embora no colegial eu tinha detestado psicologia. Adivinha no que eu passei? Psicologia. Pois é isso que Deus queria. Então a voz da minha mãe, muitas vezes nós como mãe queremos impor para os nossos filhos a carreira que eles têm que fazer. Ore, coloque na presença do Senhor, que o Espírito Santo direcione e que o seu filho possa usar os talentos que Deus já deu para ele, para aquele chamado, para cumprir a sua missão. Amém? Então, graças a Deus, que Deus colocou no meu caminho a dona Araide, para que pudesse me direcionar de uma maneira correta. Se houvesse, mas não há reencarnação, se eu voltasse para outra vida, faria a mesma coisa, porque é isso que Deus abençoou e está abençoando para ajudar as pessoas, e através disso que Deus me dá o sustento para cuidar das minhas crianças desde pequenininhos até hoje. O Senhor me abençoa. Aleluia. Então eu abençoo a minha profissão. Uma coisa muito importante: não fale mal da sua profissão, abençoe a sua profissão, porque é isso que Deus te deu, para que você seja realmente um instrumento relevante, impactante, de referência na vida das pessoas, e Deus possa usar a sua profissão para alcançar, salvar, curar vidas e ser instrumento na casa do Senhor. Amém? Escolher uma, já falei isso. Talvez você tenha escondido os teus sonhos, os teus verdadeiros sentimentos, por medo de ser julgado ou rejeitado. Aí você não fala para ninguém, porque se eu falar, se eu dizer, vão me criticar, vão me rejeitar. Então, eu não falo. O problema é que quando você busca constantemente a aprovação do mundo, você depende de quem? Se você busca constantemente a aprovação do que está fora do mundo, você depende de quem? Alguém fala? Hã? Do mundo. É correto isso? Vai te levar a uma direção correta? Vai te levar a viver uma vida de bênção? Porque você não está sintonizado ou sintonizada com a voz de Deus, que tem o que é melhor e perfeito, e vai ser para você uma vida de bênção. Aleluia. Então, depender dos outros te desconecta de Deus, do teu propósito divino, e você não depende de Deus. O que é mais importante? Depender dos outros ou depender de Deus? A resposta está ali dentro de você. Você se converte então em uma imagem do que os outros querem. Percebe? A gente perdeu até
a nossa forma de ser, porque seguimos a direção que os outros mostram para nós. E a palavra diz que Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Então imagina eu manifestar essa imagem e semelhança de Deus, entrando no propósito dEle, ouvindo a sua voz, conectado com Ele. O que seria da tua vida, da minha vida, estando conectado nesse propósito eterno de Deus? Muitas vezes, então, a gente não toma consciência. Por isso que Deus está falando com você. Talvez você teve algum erro, como eu também tive tantos, e ainda continua tendo, porque a gente vai se aperfeiçoando até chegar para o céu. Não pensa e não fique assustado dos seus erros, porque os teus erros podem trazer uma dor, mas vai te trazer crescimento. Então não fique se acusando, se culpando, se criticando porque você errou. Aprenda com isso, levanta a cabeça e vai em frente, porque Deus não te abandonou. Aleluia. Como uma árvore, então, tenta crescer na direção do vento, em lugar de crescer na direção da luz, ele cresce na direção do vento. Se você continua inclinado na direção da opinião dos demais, nunca você irá crescer de forma correta e forte. Vai ficar enfraquecido, vai ficar debilitado, vai ficar frustrado. Mas quando você está conectado com a voz de Deus, você se torna uma pessoa segura, uma pessoa firme, uma pessoa em que os outros vão confiar. Porque se você está ouvindo a voz dos outros, você não confia em você, você não confia em Deus. Quem é que vai confiar em você? Quem vai ouvir a tua voz? Então é muito importante sermos pessoas firmes, resolutas. A verdade é que a aprovação do mundo é temporal, é passageira. E a gente busca a aprovação do mundo, sendo temporal e passageira. Nós buscamos essa aprovação. Então a aprovação do mundo, ela é, eu escrevi assim, mutável. Pode ser isso? A opinião do mundo das pessoas é mutável. Você lembra quando Jesus, antes dele ser crucificado, ele montou num burrinho e passando pela cidade de Jerusalém, ele estava indo, e as pessoas, vindo todos os milagres que ele fez, colocaram suas roupas, galhos de árvores, hosana o que vem em nome de Jesus, em nome de Deus, aleluia. Todos gritavam, dando boas-vindas a Jesus. Passou 2, 3 dias, depois eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Isso acontece quando nós dependemos da aprovação dos outros. Ela é mutável. A pessoa ali está com você. Olha, eu nunca vou sair daqui, vou estar sempre com você. Olha, a fulana saiu, e começa a criticar do outro. Passa 2, 3 meses ou 5, faz a mesma coisa. Então uma hora está com você, outra hora te critica e te abandona. O caráter de Deus não é assim. É firme, é imutável. E esse Espírito está em nós. A aprovação de Deus é eterna. Diga comigo: Ele já te aceitou como você é, sem a necessidade de que você esteja modelado pelas aprovações e validações dos outros. Olha que coisa séria. E Ele já te aceitou. Então Ele te aceitou, Ele vai trabalhando na tua vida para que a missão que Ele tem para você seja cumprida. Então é importante a dependência de Deus. Você muitas vezes fica em função do que os outros esperam de você. Então está com você hoje, principalmente quando você está com dinheiro. Nossa, todo mundo quer ser amigo de quem tem dinheiro. Experimenta perder tudo. Não te conhece ninguém. Ninguém sabe de você. Te abandona. Mas tem alguém
que está com você e que te deu esse monte de dinheiro, vai te dar de volta e porção dobrada, porque Ele é imutável, sempre te ama e te amará sempre. Aleluia. Então não depende da aprovação daqueles que abandonaram você, que criticam e falam palavras vil a respeito de você, porque tem alguém que diz: esse é meu chamado, essa é minha chamada, é minha escolhida, meu escolhido. O que eu tenho preparado para ele vai se cumprir. Só para manter a amizade e não mostra a tua verdadeira essência, você tenta agradar os outros para manter a amizade, né? E às vezes você tem que pagar para que a pessoa esteja ali, né? Para você agradar a pessoa. Eu não quero esse tipo de amizade. Eu quero aquele que verdadeiramente me ama e me aceita do jeito que eu sou, à medida que o meu pai, que é o meu modelo, vai modelando a minha vida, para que eu possa cumprir o seu propósito. Então, não vou ficar em função, e nem você vai ficar em função daqueles que estão ali, querendo que você seja modelado do jeito que eles querem. Eles não controlam a tua vida. A única pessoa que você pode controlar é você. A responsabilidade é sua. A dependência ou não dependência de Deus, você percebe como é difícil soltar o controle? Porque a gente quer que o irmãozinho, ou o filho, ou a mãe, ou não sei quem, ou o chefe, seja do jeito que você quer. E aí o que acontece com a gente? Ficamos amargurados, frustrados, ficamos insatisfeitos, até doente. Que você fica aí o tempo todo que o outro te responda do jeito que você quer. Deixa Deus tratar das pessoas, porque quem chamou essa pessoa é Deus. Então, assim você se desconecta da voz de Deus quando você prefere ou escolhe ficar em função dos outros. As opiniões dos outros são mais importantes que a opinião de Deus. É para você analisar hoje e colocar. É claro que não vai, porque existe toda uma mentalidade condicionada a termos a necessidade. O ser humano tem uma necessidade intrínseca de ser aprovado pelos outros. Então você ouviu essa mensagem hoje, não vai sair assim de uma maneira tão fácil. Vai ter que se trabalhar e perceber quando você está tentando agradar os outros. Quantas vezes você vai até a um aniversário, você não queria ir, mas se eu não for, o que vai falar de mim? Se eu não vou levar o presente, não for levar o presente, o que vai pensar de mim? Aí você acaba fazendo tudo que você não queria. Só para quê? Para agradar o outro. Cadê a tua personalidade? Cadê a tua dependência? E de buscar ser agradável ao Senhor e não às pessoas. Isso é cansativo, sabia? É cansativo a gente viver, querer ser aprovado. Nos tornamos refém das pessoas. Não seja refém das pessoas, seja refém de Deus. Você vai ser feliz. E as bênçãos do Senhor vão te seguir e vão te alcançar. O medo do que os outros vão dizer não te permite obedecer o chamado de Deus. Porque eu estou com medo do que os outros vão dizer. Quando passam por ali e vou distribuir o folheto, será que vai aceitar? Eu dou ou não dou? Que será? A quem estou agradando? De quem estou dependendo? Com medo de entregar o folheto e dizer Jesus te ama, você aceita uma oração? O que será que a pessoa vai falar, vai achar de mim? E você não percebe que está colocando as pessoas, o mundo, no lugar de Deus. E depois não entende por que não está vivendo uma vida de bênção, de segurança, de paz, de alegria, de realização. Ontem tivemos ali 2 pessoas fazendo evangelismo, graças a Deus. A pastora Lilian já falou a respeito. No final eu vou falar de novo a respeito disso. Se Deus colocou o sonho no teu coração, já te deu o necessário para cumprir.
Você não precisa a aprovação de ninguém, mas de Deus. Ele colocou o sonho. Se Ele colocou o sonho, Ele vai também te dar o que é necessário para cumprir esse sonho. Me lembro que acabou o dinheiro, estava no 4º ano, e acabou o dinheiro. Mas quem tinha dado o sonho ali, a direção, foi Deus. Adivinha o que aconteceu? Se eu for olhar humanamente as condições humanas e depender do outro ou de mim, eu teria pagado a faculdade. Mas o que aconteceu? Deus deu a direção. Faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. E Deus trouxe a provisão. E eu continuei e terminei a faculdade. E é assim que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Correndo a carreira que nos foi proposta. Diz a palavra através do apóstolo Paulo, né? Quanto a mim, não creio que eu tenha terminado, mas deixando atrás as coisas que atrás ficam, prossigo para o alto, para o alvo, para terminar a minha vocação. Nada do que aconteceu de errado ou de ruim vai te brecar, vai te bloquear. Mas olhe para frente, que aquele que te chamou está ali de olho em você, para suprir e poder te ajudar a cumprir a missão. No lugar de você olhar para frente, olha constantemente nos lados. Se eu tenho que chegar ali e dar um abraço na pastora Lilian, e aí eu olho aqui, eu olho lá, eu posso tropeçar e o abraço não vai chegar. Então eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho uma missão, mas a necessidade da aprovação dos outros, o que será que eles vão dizer? Será que estão aceitando a minha pregação? Será que estão gostando da minha opinião? Será que estão criticando? Será que eles vão continuar? E nesse será que, esqueço por que eu estou aqui. Percebe como funciona a nossa mente? Então precisamos questionar a nossa mente. Todas as vezes que você desviar o seu olhar, você perde o impulso e tropeça. E fica retrasado. Fala retrasado ou atrasado? Atrasado. E vai perdendo a velocidade. No lugar de você chegar em 1 ano, você vai chegar em 2 ou 3 anos. Vai chegar, mas a velocidade se perdeu. Por quê? Você está ali sem força. Está olhando aqui, olhando lá, pedindo a aprovação dos outros. Assim como funciona a necessidade da aprovação. É assim que funciona. Te distraem, te desviam do propósito que Deus tem para você. Mas quando eu falo assim, te distraem, te desviam, a quem eu estou dando o poder e a responsabilidade? Te distraem, te desviam. Eu estou assumindo a responsabilidade? Então, percebe como a gente coloca a culpa nos outros? O outro que falou, o outro que me diz, o outro que... E aí você... Qual o benefício de ficar em função do que o outro diz e do que o outro está te criticando e te atacando? Ou você depende de Deus, se responsabiliza e vai em frente. Então nós nem percebemos o quanto dependemos dos outros. E acabamos falando, te desvia, te distrai. Mas quem está distraído, sou eu. Quem está desviado, sou eu. Responsabilidade e dependência de Deus. Gálatas 1:10 diz assim. Tem ali, Isaac, grande servo de Deus. 1:10 diz assim: acaso busco eu agora, o apóstolo Paulo? Esse versículo me chamou a atenção de uma maneira profunda. Então eu começo a soltar essa necessidade da aprovação, de ser refém dos outros. Eu quero ser refém do meu Deus.
acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria. Isso é chave para nós termos a escolha correta. Aleluia. Quando você busca a aprovação do mundo, você perde de vista a quem deveria agradar. Ou você depende de Deus, ou depende da aprovação de homens. E certamente, se você depende da aprovação dos homens, você vai ficar medíocre, superficial, e não vai se sentir realizado. Você quer soltar a aprovação dos teus amigos? Você decide hoje ouvir a voz de Deus? É um questionamento. Você quer soltar a aprovação dos homens, dos amigos? Você quer ouvir a voz de Deus? É um convite a uma maior responsabilidade e um compromisso mais profundo com Deus. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Coisa séria, mas é para nós vivermos e experimentarmos a vida abundante, uma vida de expansão, de crescimento, de multiplicação, uma vida de realização. Olha que tremendo, que maravilhoso. Você decide hoje ouvir a voz de Deus ou vai continuar da maneira como você estava? É difícil, né? Às vezes as pessoas me falam: nossa, você faz pergunta difícil, né? É bom porque as pessoas não questionam a si mesmo e acabam vivendo no automático, na impulsividade. Mas a gente não é pitbull. Tem que pensar primeiro, não, antes de latir. A gente muitas vezes agimos como um pitbull antes de pensar. Afasta a pessoa. Vamos deixar de ser pitbull e entrar em contato com a aliança de Deus. E temos um propósito eterno nas nossas vidas. O que Deus já aprovou, ninguém pode invalidar. Isso é chave. Que Deus já aprovou. Por isso que a gente está aqui. Porque Ele aprovou na eternidade. Aí as pessoas falam assim: como é que vocês conseguem sustentar essa igreja? Pela graça de Deus. Foi Ele que abriu e é Ele que está continuando a sustentar. E ela vai crescer de uma maneira poderosa. Você quer ficar focado só em Deus ou você quer agradar os outros? A tua vida será limitada e medíocre. Se você ouvisse ou vivesse na liberdade de quem te criou para ser, como seria a sua vida? Como seria a sua vida se você vivesse na liberdade daquele que te criou para ser? Como seria a sua vida? Sem se preocupar pelas opiniões mutáveis das pessoas ou das coisas desse mundo. Quando você solta as opiniões dos outros, a voz de Deus se torna clara. A voz de Deus se torna clara. Diga: quando eu solto a opinião dos outros, solto os barulhos externos, entro em contato comigo, dependo de Deus, a voz de Deus se torna clara. Senhor, solto a necessidade de aprovação do mundo e escolho agradar só a Ti. Não esqueça dessa oração que você fez hoje. Aleluia. Existem coisas então que a gente pensa assim: mas eu não estou sempre no mesmo lugar, eu não estou avançando, né? Você dá o passo. Quem está amarrado no seu pé ali, vem aqui em frente. Amarraram bastante, hein? Valdeci, você quer correr? Quer? Pode assim?
Você quer caminhar mais rápido? Pode assim? Você quer dar passos mais largos? Você consegue? O que pode acontecer? Vai? Vai cair? Pode? Correr? Você quer chegar mais rápido na sua missão? O que precisa? Soltar as amarras. Então eu vou correr, mas desse jeito não dá, pode cair. E ainda fica procurando alguém. Meu Deus do céu, eu vou cair, né? E Deus, onde está? Deus quer soltar tuas amarras. Mas você sabe quais são as amarras? Obrigada, Valdeci. A Valdeci entrou aqui porque a igreja estava aberta. A Valdeci estava fazendo ontem evangelismo porque essa igreja estava aberta e ela está ali à disposição de fazer a obra de Deus. Das pessoas, você dá esse passo, mas você não consegue progressar de uma maneira mais rápida. E é o mínimo do que você está fazendo. Aí você fala, nossa, mas estou sempre no mesmo lugar, estou ganhando sempre o mesmo salário, eu estou sempre do mesmo jeito, e não consigo. Por que eu estou desse jeito? Vou te falar. Cadeias, essas amarras são as feridas do passado, rancores não curados. Você poderia estar muito mais rápido, expandir muito mais, crescer muito mais, mas existem amarras que te prendem, você não consegue se soltar. São feridas do passado, rancores não curados. Diga, rancores não curados. Traições não perdoadas. Culpas que eu carrego em silêncio. Em silêncio. Tudo que você não solta continua sendo uma carga no teu coração. Tudo que você não solta continua sendo uma carga no teu coração, impedindo que você ouça a voz de Deus, porque você está mais conectado com a tua ferida. O que fizeram comigo? O que eu passei? A culpa foi daquela pessoa. E às vezes pai e mãe. Eu cresci num lar disfuncional e eu hoje digo, graças a Deus, porque isso me tornou uma mulher forte, uma mulher perseverante, uma mulher com consistência, porque cresci no meio de revólver, ameaças, facões, pais indo embora e eu ficando sozinha. O que eu fazia nisso? Senhor, me ajude. Aprendi desde criança a depender de Deus. Isso me torna forte. As coisas que aconteceram com você não é para te destruir, é para você aprender a ser forte e ser instrumento poderoso, poderosa nas mãos de Deus. A voz de Deus você vai ouvir quando você então entra em contato. Qual é o rancor que está dentro de mim? Qual é a ferida que eu ainda tenho? Mas eu já... Então o negócio está persistindo. Consulta o médico, né? Se persistir o sintoma, consulta o médico. Mas aí qual é o nosso médico? O nosso Deus que está falando comigo e com você nesse dia. Que maravilha. Então ele vai falar com clareza quando você começa a entrar em contato. Há algum rancor que você ainda não conseguiu resolver? Desde a infância, adolescência, juventude, vida adulta, alguma traição, alguma conversa que não ficou bem resolvido e acabou daquele jeito e não foi resolvido. A voz de Deus está ali, dizendo para você, perdoa. A única maneira de nós ficarmos livres para caminhar e atingir o nosso propósito, o nosso destino é perdoar quem quer que seja. Estando nesse mundo, vai ter falhas. Seja pai, pastor, professor,
parente, família, amigo, chefe, vai ter alguma falha com você. Mas isso não define o teu presente, nem determina o teu futuro. Mas se você ficar em função dessa ferida, desse rancor, dessa dor. Estava atendendo um senhor ali que foi condenado injustamente e foi para a cadeia injustamente, acusado de ser homicida da sua esposa. Então ele disse: eu não perdoo, porque o pânico que eu passei, a lei absolveu ele, mas ele não estava absolvendo a ele mesmo a viver uma vida de prisão. Ele disse: só Deus perdoa. Sabe o que ele disse? Falei para ele, na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes. Os que te acusaram são justos, são deuses, são anjos, são seres humanos falhos, fracos, defeituosos. E aí você fica preso em função daquilo. Quando ele começou a entender, ele disse: me ajuda então a fazer oração. E ele liberou. E a noiva, ela estava falando: eu só vou casar com ele se ele liberar perdão. Então é muito importante. Deus quer te levantar para ajudar as vidas a serem livres, para viver uma vida abundante. Não importa que você seja empresário, se você seja assalariado, seja o que for, um profissional, não precisa ser psicólogo. Precisa depender de Deus para ajudar as pessoas. Então você pode deixar para trás as feridas, as dores. Foi doloroso, foi terrível. Concordo com você. Aí a gente quer que o outro sinta a dor que a gente passou, o abuso que a gente passou, quer que o outro, e há uma necessidade inconsciente de vingança. Outro dia eu vi um pai levando um filho na bicicleta na frente dele, e o menino todo alegre, chegou numa ponte, jogou o filho para baixo, matou o filho por vingança, porque queria agredir. Sabe por que a gente não perdoa? Porque queremos agredir alguém que nos ofendeu, alguém que nos feriu, e acabamos ferindo a nossa própria vida e não saímos do ponto para experimentar as grandezas. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus tem muito mais para você daquilo que você está vivendo hoje. Aleluia. Então, quantas vezes na tua mente, ainda que já muitas vezes você já achou que perdoou, mas ainda vem aquele negócio na sua mente. E você sente de novo aquela dor, aquele vazio, aquela ferida. O que você vai fazer com isso hoje? Deus quer entrar nessa área ferida, dolorosa, e curar a tua ferida, curar a tua decepção. Ou você continua dando poder à tua ferida e ser controlado por Ele, ou você dá poder a Deus, decidindo se responsabilizar pela ferida que vir aqui em frente, entregar essa ferida à água, tem carregado o verdadeiro passo de responsabilidade, de dependência de Deus. Você de dor, de ferida teram com você, você não avança da maneira que Deus queria. Você pode sair do seu lugar e vir e viver um presente